Olá, é um prazer ter você novamente aqui comigo e hoje eu quero contar uma história que me fez refletir profundamente. Foi uma história ocorrida recentemente, alguns dias atrás, né? Recentemente, uma amiga passou por uma situação bem curiosa. Ela já estava legalmente divorciada, aguardando apenas alguns trâmites, né? E havia semanas que ela me dizia que frases do tipo: não vejo a hora dele sair de casa. Ela queria virar a página, né? Dizia que não via a hora de estar, vamos dizer assim, solteira, né? Finalmente chegou o dia. Ela, junto com o filho do casal, levou o ex-marido até o aeroporto. Ele embarcou, foi embora para outro estado. Eu, a princípio, eu fiquei triste pela situação do casal, mas também fiquei profundamente triste por ele sair do estado, né? E por estado de origem, né? E a história parecia encerrada, né? Game over, acabou. Mas ela me contou que ao voltar para casa começou a chorar. E no dia seguinte ela me disse que estava se sentindo tipo, estou me sentindo estranha. Foi então que surgiu uma pergunta, né? Como alguém que desejava tanto o fim daquela convivência começa a sofrer justamente quando ela acaba? Será que ela ainda o amava? Será que se arrependeu do divórcio? Ou existe alguma outra explicação para isso? Bem, existe. E talvez você esteja vivendo exatamente isso sem perceber. O nosso cérebro, ele não encerra histórias com uma assinatura. Muita gente acredita que o divórcio termina no cartório. Na verdade, não. O documento encerra o casamento legal, jurídico, mas não encerra imediatamente o vínculo emocional. Durante meses, às vezes anos, a pessoa vive conflitos, discussões, frustrações, decisões jurídicas e o cérebro fica o quê? Ocupado sobrevivendo. Resolver problemas, assinar documentos, dividir bens, quando há bens a ser divididos, planejar mudanças. Nessa fase, muitas emoções ficam congeladas. Porém, a saída física muda tudo. Enquanto o ex ainda morava na mesma casa, né, ainda morando lá, mesmo separados, separação de corpos e tudo mais, existe uma sensação de continuidade. Ele ainda está ali, né? O ex-marido ainda está ali. Você ouve a porta bater, escuta passos, vê objetos dele, cruza com ele no corredor. O cérebro entende que aquela história ainda não terminou completamente. Mas quando ele leva a última mala, fecha a porta ou embarca num avião, algo muda. A mente percebe, agora acabou. É nesse momento que muitas pessoas entram no verdadeiro luto. Certa vez uma pessoa me disse que existem três tipos de luto. O luto pela pessoa querida, amada, né? O pai, a mãe, o irmão, o filho, né? O esposo, o marido, faleceu. O luto por essa perda, por essa morte. E o luto pela separação e divórcio e o luto pela perda do emprego. Mas aqui estamos tratando do luto provocado pela separação e concomitante a isso o divórcio, né? E a saída da pessoa de dentro da casa, aí sim começa o verdadeiro luto. Nesse caso, um embarque no avião e no rumo a outro estado.
Porém, o luto não é saudade necessariamente. Aqui existe um erro muito comum. As pessoas pensam, se ela chorou, então ainda ama o ex. Não necessariamente. Ela pode estar chorando por muitas outras perdas. A perda da rotina, da família que imaginou construir, dos sonhos, dos planos, da identidade de esposa, da casa cheia, das datas comemorativas, da segurança que existia, mesmo dentro de um relacionamento ruim. Nem sempre sentimos falta da pessoa. Às vezes sentimos falta daquilo que nós vivíamos com essa pessoa. Falta da vida que existia lá atrás. Né? E aí vemos o que? O alívio e a tristeza podem existir ao mesmo tempo. É paradoxal? É estranho? É, mas é extremamente comum. Uma pessoa pode sentir, finalmente estou livre, né? Me livrei daquele, né, traste, sei lá o que mais, né? E ao mesmo tempo, estou sofrendo. Imagine alguém que sai de um emprego extremamente tóxico. No primeiro dia em casa, aquela sensação de alívio, né? Mas também sentir um enorme vazio, porque aquela rotina fazia parte da história da pessoa. No divórcio acontece algo parecido. É quando a casa fica silenciosa, né? Existe um detalhe que pouca gente comenta: o silêncio. Durante anos, existe alguém entrando pela porta, né? Sinalizando, né? Cheguei, estou aqui, né? Ou ligando a televisão, conversando, ou mesmo brigando. De repente tudo para. O silêncio da casa faz o cérebro perceber que existe uma ausência. E a ausência tem peso. É por isso que tantas pessoas dizem a casa ficou estranha. Na verdade, não foi a casa que mudou. Foi a percepção emocional dela que mudou. E o luto, este luto, não significa que o divórcio foi um erro. Esse talvez seja o ponto mais importante. Sentir tristeza não significa que você tomou a decisão errada. Né? Toda escolha importante gera perdas. Pode não ter prestado para você, mas, por incrível que possa parecer, isso gera perdas. A saída, né? O ir embora. Não precisa nem embarcar. Pode ir para outro município, outro bairro, sei lá. Mesmo quando essa partida, essa saída é, que foi, mesmo quando isso daí pode, vamos dizer assim, vai melhorar minha vida, ou está melhorando minha vida, né? Você pode comemorar uma mudança de cidade e chorar pela cidade antiga. Pode realizar um sonho profissional e sentir falta dos amigos, dos colegas, né, de trabalho. Pode desejar profundamente um divórcio e ainda assim precisar viver o luto daquele ciclo. E agora vou falar algumas coisinhas bem básicas aqui, né, das fases do luto do divórcio. Cada pessoa vive de uma maneira diferente, tá? Muitas vezes ele não vai seguir essa linha de raciocínio minha. Algumas coisas podem ocorrer antes, outras coisas podem se sobrepor, outras coisas podem acontecer simultaneamente ao mesmo tempo, né? As pessoas nós somos complexos, né? E cada pessoa vive isso de uma maneira diferente. Mas geralmente aparecem algumas experiências. Primeiro, o choque da realidade. Isso é primordial, isso vai acontecer. Choque da realidade. Depois, momentos de tristeza. Em seguida, a reorganização da sua rotina. Mais tarde, a reconstrução da identidade. De ex-esposa, ex-marido, ex-isso, ex-aquilo, né? Para a sua nova realidade, né? E finalmente surge algo muito importante. A capacidade de imaginar um futuro que não depende mais daquela relação. Esse é o verdadeiro sinal de cura.
não é esquecer, é conseguir seguir em frente. Por isso que eu digo, não tente, passe o luto, passe, chore, escute aquela música. Muitas pessoas dizem, ah, não, isso, não faça aquilo. Não, não adianta que isso vai ficar represado. Uma hora sai, tá bom? Então já viva todo esse ciclo. Chore, curta a dor de cotovelo, né? Passe para o seu luto, né? Passe. Se você está passando por isso, talvez você esteja se perguntando: por que estou sofrendo agora? E se fui eu quem quis, se fui eu que quis terminar? Por que essa dor? Se eu quis tanto terminar com esse casamento, com esse relacionamento? A resposta pode ser simples. Você não está sofrendo porque terminou. Está sofrendo porque uma parte importante da sua história acabou. E histórias importantes merecem ser elaboradas. Isso não diminui sua decisão. Não significa arrependimento, significa apenas que você é humano, é uma pessoa normal, né, como qualquer outra. Agora, se existe uma lição que esta história nos ensina, essa história que no início eu falei para vocês, é esta. O luto não é apenas pela pessoa que foi embora, tá? Não é apenas por fulano ou fulana que foi embora. Muitas vezes é pelo futuro que imaginávamos viver ao lado dele, ao lado dela. E isso explica porque alguém pode desejar o divórcio por meses e ainda assim chorar quando a porta finalmente se fecha. O fim de um relacionamento não termina quando o juiz assina a sentença, nem quando os papéis são entregues. Para muitas pessoas, ele termina no instante em que o cérebro aceita que aquela presença não fará mais parte da rotina, não fará mais parte da sua vida. E é exatamente nesse momento que o luto começa, né? Se esse vídeo faz sentido ou fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja passando por uma separação. Compartilhe mesmo. Com seu amigo, uma amiga, né? Às vezes entender o que estamos sentindo é o primeiro passo para conseguir seguir em frente, tá bom? Forte abraço a todos. Se minha amiga ver esse vídeo, torço que ela consiga passar aí o luto, né? Confio nisso daí e que ao final disso tudo vai dar tudo bem, vai estar tudo certo. E quem sabe aí futuramente, né? Recomeçar a vida dela, reconstruir a vida emocional dela, né? Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir.